Pois bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para bater um papo, né, nessa nossa conversa de corretor para corretor. E hoje, eu tenho a honra, o prazer de ter uma pessoa aqui ao meu lado, que significa muito aqui para o mercado cearense, de seriedade, vamos dizer assim, honradez, está trazendo uma nova página para a sociedade securitária cearense e trazendo também um novo formato de união em um formato maravilhoso de sociabilidade. Eu estou aqui do meu lado com o nosso amigo, com o nosso colega e com um inspirador também, por que não dizer isso, Fernando Dantas. Grande prazer, Fernando Dantas, estar com você aqui hoje para a gente bater esse papo, tirar algumas dúvidas, saber da importância do corretor no mercado de seguros, né? E também conhecer um pouquinho mais sobre o homem, sobre a pessoa e quem é Fernando Dantas. Eu fico muito grato pelo seu convite, um convite inesperado, né? Embora a gente já tivesse falado sobre isso, mas eu sempre digo que eu gosto de conversar. Quando você falou que é um bate-papo, me animou bastante. E falar um pouco sobre a vida, sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa função social, sempre para mim é muito aprazível, muito interessante e me traz muita felicidade. Exato, né. É porque uma das coisas que tem mais acontecido no mercado, Dantas, é que hoje as pessoas estão tendo uma visão melhor sobre o corretor de seguros, estão tendo uma visão melhor sobre os produtos de seguros, né, e especialmente depois do pós-pandemia, sobre o ramo de pessoas, né. A pessoa diz assim muito: "Seguro de vida", não, eu não costumo dizer muito seguro de vida, mas é ramo de pessoas. Né, o seguro de vida é um produto, basicamente, né. E hoje, com esse elo que as pessoas estão tendo de conhecer melhor os produtos de seguros, principalmente seguro de pessoas, ao mesmo tempo, isso é coisa de bastidor que as pessoas não sabem, né, o mercado securitário cearense, ele se reinventou, né. Nós já tínhamos uma certa unidade, mas de uns tempos para cá ele se reinventou junto com o sindicato dos corretores, né. Nós temos visto aí muito mais, assertivo as atividades do sindicato e muito mais propositiva para nós, né. Conta um pouquinho mais dessa história de como que estamos crescendo juntos. Olha, nós conversamos um pouco sobre isso quando você me ligou para marcar esse bate-papo, e eu estive há 2 anos atrás em Mossoró, no encontro com corretores promovido pelo Sindicato dos Corretores do Rio Grande do Norte. E a conversa que eu levei para ele é a importância do profissional, do colega profissional, ele entender que ele tem que ser protagonista da vida das pessoas. E lá eu perguntei para a plateia: "Vocês são especialistas em quê?" E a maioria respondeu em produtos. Está errado. Nós somos especialistas em pessoas, mesmo que o seguro não seja de pessoas, mas quando você vai conversar sobre o produto que aquela pessoa precisa, primeiro você precisa entender a pessoa. E a ideia é construir com os corretores, os colegas, essa consciência. Isso vem sendo feito muito bem, até porque esse grupo que está na gestão do sindicato é um grupo muito coeso, muito antigo, alguns jovens de idade, mas antigo, de muitos anos de trabalho, de labuta, cada um com uma perspectiva e uma experiência um pouco diferente, e nenhum é parecido com o outro. Isso é muito bom. E quando todo mundo é parecido, pensa a mesma coisa, e pensar diferente é natural, né? É importante e necessário para que a gente possa desenvolver exatamente a busca e a apropriação do conhecimento. E o sindicato vem sendo construído com esse objetivo, trazer e levar conhecimento, não de produto, e sim dessa construção da autossuficiência do corretor e de que ele leve para a sociedade que realmente é uma profissão que tem que dar muito orgulho à família. Eu sou do tempo que ser corretor de seguros era como ser vendedor, era o sujeito que não servia para nada. Eu tenho 64 anos e trabalho desde os 14, então tenho 50 anos trabalhando, não todo no mercado de seguros, que antes eu fui bancário, e antes de ser bancário tive alguns outros empregos informais, trabalhos informais, mas eu sou do tempo que vendedor ou corretor de seguro era um sujeito que servia para nada. Hoje em dia, a gente começa a perceber, e principalmente com o advento do mercado financeiro, de investimentos, que eles começaram a ver este mercado como muito mais assertivo para construir um looping, né? Uma volta de proteção aonde ele encontra nas pessoas, nas empresas, nos negócios, um foco em proteção como um todo. E você falou uma coisa assim que é muito interessante, a pandemia. A pandemia foi um fato
triste para muita gente. Não vou ficar voltando a números, até porque o mercado já fala muito sobre isso. Mas a pandemia trouxe alguns pontos positivos, né? Dentre os negativos a gente não fala, mas o positivo é que trouxe o avanço de uma tecnologia maior, mas principalmente a conscientização das pessoas que não são Highlander, né? Que as pessoas não são imorríveis, que você teve sempre próximo de você, ou sendo familiar ou não, alguém que ou ficou muito doente por algum tempo sem conseguir labutar, trabalhar, e por isso gera renda, assim como também trouxe mortes, muita tristeza, e muitas famílias, né, 80% das famílias que tiveram perdas, não tinham proteção financeira, e aí tem que reconstruir. A dor da perda eu sei, porque eu passei por isso em 2017, você conhece a história. A dor da perda é irreparável, mas a vida segue, e a vida segue muitas vezes com muita dificuldade de ordem material e financeira que precisa ser reparada. Esse é o nosso trabalho. Você chegar para uma família que perdeu um lado ou outro, né? Porque eu também volto a dizer, eu sou do tempo, nós somos do tempo, que normalmente o homem era o esteio da família, o pilar. Hoje em dia Exatamente. não é mais, né? Hoje em dia sempre é muito bipartido, às vezes até a mulher tem uma independência maior. Hoje não dá para falar mais isso, né? Então qualquer um dos dois lados que partir antes, o outro lado vai ter uma dificuldade muito grande, e se não tiver muito bem construído e entender que é muito mais importante para a família a proteção de si próprio do que dos bens materiais, ele vai realmente enfrentar uma dificuldade. Nossa, durante a pandemia, a gente falando de pandemia, né? Eu tenho um casal de médicos, cliente meu. Um foi para UTI na pandemia. A outra, a esposa dele, ela era frente de combate. Ela que era frente de combate que tinha que usar realmente uma roupa especializada e ficar 24 horas atendendo os clientes durante a pandemia, né? E ela tinha que fazer isso pensando no marido que estava na UTI. Entubado. Não, ele quase foi entubado. Fizeram de tudo, mas quase ele foi entubado. Ele não chegou a ser entubado, né? Mas ficou muito ruim. E ela ficou naquela situação entre atender os clientes, preocupado com o marido, e ainda tinha 2 filhos, que os dois eram menores de época. Uhum. Né? E eu conversei com eles, né, sobre essa situação. Disseram, eu não desejo isso para ninguém, né? Porque quando você se aproxima de um fato pré-morte, vamos dizer assim, né? Tudo acontece na sua cabeça, Sim, né? Então ela se viu atendendo a pessoas estranhas, deixando os filhos sozinhos em casa, num período pandêmico que ninguém podia visitar os filhos, claro. né? E ela não podia visitar o marido por 2 motivos. Um, porque ela estava em atendimento, que era a ponta da emergência, né? E o outro, que o marido estava na UTI. Então, ela se viu fragilizada. Ela se viu fragilizada. Graças a Deus, nada aconteceu, né? Ele se recuperou, teve alta. Eu fiquei uns 2 meses internado, mas foi assim, longas Dias datas, difíceis, né? dias difíceis, né? E ainda diz que miséria pouca é bobagem, né? Eles foram viajar, eles foram viajar para os Estados Unidos, né? Depois de todo esse tumulto, foi mais ou menos abril, né? Que teve esse tumulto, Uhum. bem no início da pandemia. Ele pegou esse vírus porque ele trabalhava também no posto de saúde. No posto de saúde, ele pegou o Uhum. vírus e ninguém sabia de nada, era tudo muito novo. O pessoal estava despreparado. Quando foi em dezembro, eles resolveram viajar para os Estados Unidos. Fizeram também o seguro viagem, foi 8 pessoas. Família toda. Eles são 4, então foi ele mais parentes, mas foi a família toda. E foi uma coisa impressionante. Eles iam voltar no dia 28 de dezembro. No dia 26, eles me ligaram. Eu estava indo para São Paulo para passar o Natal com a família da minha esposa, em Ribeirão Pires, São Paulo. Aí, Cleiton, de nós 8, 4 foi diagnosticado com Covid. Eu ia voltar no dia 28. Hoje é dia 26, dia 26, e precisamos fazer o prolongamento de estadia, tudo mais. Ativar o seguro. E tivemos ainda problemas com o fuso horário, né? Porque eu tinha que fazer esse intercâmbio com eles
no fuso horário dos Estados Unidos enquanto eu viajava para São Paulo. Todo um contexto que não é favorável. Não. Essa brincadeira toda, né, terminou no dia 7 de janeiro, porque ele teve que prolongar a estadia. Como ele já teve Covid, ele ficou com as outras pessoas. Quem estava, eh, quem estava sem o vírus voltou, junto com a esposa dele, Uhum. e ele teve que comprar passagem extra, teve que ter prolongamento de estadia, Hotel, hotel. alimentação. E tudo isso, o seguro atendeu a eles. Mas, como eles estavam numa situação bem peculiar, Uhum. e era uma coisa realmente fora da curva, eles também não sabiam como ia fazer o tratamento. E coube a mim, como corretor, fazer esse meio de campo. Veja só, a importância quando eu digo para os colegas, você é protagonista das famílias, das pessoas, dos empresários, dos negócios. Alguns entendem esse recado, mas muita gente ainda não entendeu. Está parado no tempo, não tem a percepção que o mercado teve uma evolução, que é outro ponto positivo do período pandêmico, que foi o avanço de muita tecnologia que levaria mais tempo para ser inserida no mercado e ela foi antecipada com Foi acelerado, né? reuniões à distância e tal. E aí a gente tem um mercado caminhando muito forte com embedded insurance, é um nome bonito em inglês, mas os corretores ainda não perceberam, cara, que aqueles que trabalham com commodity, que é automóvel, residencial, eles realmente, se ficarem nessa praia de multicálculo, vendendo preço, discutindo com o cliente somente qual é a seguradora que apresenta qual produto de menor custo, ele vai competir com um balcão digital. O que eu estou chamando agora de figital, que é físico mais digital. Então, em vez de ser digital, é figital. Então, o figital, ele entra de forma muito grande, muito forte na base dos clientes. Exemplo muito prático. Eu botei uma câmera de movimentação no quintal da minha casa, eu moro numa casa, porque tem um jardim e às vezes eu tenho viajado bastante e eu ligo a irrigação da grama no aplicativo. Sim. E o aplicativo é da Intelbras, da câmera. Primeiro dia que eu acionei a câmera da Intelbras, apareceu seguro residencial. Faça seu seguro, tal, 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 tal. Veja só, é um aplicativo de uma câmera, não é uma loja de vendas. Ele não é balcão comercial. Eu sou cliente dele somente do aplicativo para usar a câmera. Então, a corretora dele, não sei nem que nome é. Então, corretora, claro, tem que ter uma corretora para isso. Tem que ter Mas quem está me vendendo é a Intelbras. Aí você vai na zona azul aqui, aí você tem o Zul Mais. Zul Mais é seguro de automóvel. Você como cadastra seu automóvel lá com a placa, né? E aí, quando você credencia o seu carro para ficar estacionado, pergunta: gostaria de cotar o seguro do seu automóvel? Sim, eu botei. Aí apareceu lá a minha pólice com proposta de renovação de outras seguradoras. Aí você vê a Sky, Extreme, né? Tá mandando proposta de seguro residencial e de automóvel. Então, vai ficar difícil para o corretor competir se ele trabalha só com commodity, porque o seguro de automóvel, eu considero, isso não é uma afirmação, é uma retórica minha, pessoal, mas é commodity, mas seguro de pessoas não é, o seguro de responsabilidade civil não é. Enfim, o corretor precisa realmente assumir o protagonismo dele como profissional e estudar, entender, ler condições gerais. Eu vejo grupos de WhatsApp nacionais, corretores fazendo as perguntas assim que, não vou dizer que é desnecessário, primárias, mas primárias. primárias, obrigado, primárias. Que se ele for ler, ele vai entender para que ele possa buscar e ele mesmo responder para o cliente. Porque veja só, como é que você se posiciona para um cliente? É o cliente te perguntar alguma coisa, você tem uma resposta para ele. Mas se você se apresenta como gestor de risco, porque o corretor é um gestor de risco, de forma ampla. E o corretor, o segurado faz contigo um seguro ali da residência dele. Aí depois ele vê assim, ô Cleito, já que você é corretor de seguros, especialista, cara, me diz uma coisa, eu sou engenheiro e se eu fizer um projeto e o projeto der erro de cálculo e o prédio tiver uma rachadura, existe seguro para isso? Esse é só um minutinho que eu tenho que perguntar aos universitários. Pô, como é que fica a tua presença para ele, o respeito como profissional? Ele não sabe. Então, quando perguntar quem é o Fernando, é meu corretor de automóvel. Não é assim que ele precisa ser conhecido. Ele precisa ser conhecido como o profissional gestor de risco, entende? Dantas, eu tenho uma técnica que eu sempre ensinei para as pessoas, né? Porque eu treinei muitas pessoas, né? Quando estava lá na Iguape Corretoras, treinava 40 pessoas por mês, todo mês, para entrar nesse mundo securitário,
né, e eu não só ensinava técnica de vendas e produtos, mas também uma certa abordagem. Hum, Tinha uma abordagem. Eu sou um cara que gosta de compartilhar, né, perfeito. eu acho que uma ideia boa só é boa quando é compartilhada. Isso é propósito. É. Ah, Legado. exatamente, né. Ah, quando eu chegava para as pessoas, naquela época, a gente ainda pegava o cheque do cliente, eu digo: "Olha, vocês vão fazer o seguinte, e sinta-se como cliente agora, Dantas. Você fechou um contrato comigo, é uma técnica de fixação, Fixação. de fixação. Perfeito. Eu pego a sua proposta, eu pego o seu cheque, tudo assinado seu. Olho nos seus olhos, Dantas, é o seguinte, eu não sou o corretor da Sul América. Eu também não sou o corretor do Bradesco. Aliás, Dantas, eu não sou nem corretor da Porto. Na hora vem aquele frio na espinha do cliente, dizendo: "Caramba, fui roubado", né. Eu digo: "Eu sou o seu corretor e represento os seus interesses diante de qualquer seguradora. A partir de agora você tem um funcionário à sua disposição. E você pode contar comigo 24 horas por dia. Qualquer problema, pode ligar para mim que nós vamos entrar em contato. Que eu não sou o corretor da seguradora, eu sou o seu Seu corretor. corretor. Por um motivo muito simples, Dantas. A Sul América consegue viver sem o Cleiton. O Cleiton não consegue viver sem o cliente. Sim. Então quem é mais importante para o Cleiton? Cliente, claro. Exatamente. Então eu vou defender os seus direitos, os seus interesses diante da Sim. seguradora. O cliente saía assim aliviado e com a consciência de que havia alguém que no momento da dificuldade ele poderia contar. E é certeza, as pessoas entravam em contato. Eu achei muito engraçado como um colega nosso, eu vou falar porque ele me deu essa liberdade, né, nós temos um pouco dessa liberdade. O Carlos Cavacani, Fica bacana, não conheço mais. ele foi visitar um cliente meu, ele foi visitar um cliente Ele meu. foi um cliente que coincidentemente era seu. Exatamente, Não eu sabe. me expressei mal, né, ele foi visitar um cliente e esse cliente tinha uma apólice comigo. Isso. E o cliente ouviu respeitosamente o Claro. Carlos Tá. e respondeu para ele: "Carlos, é que eu já tenho o meu corretor, que é o Cleiton", Eu já ouvi isso de outros colegas e eu saí tranquilo. entendeu? É. É exatamente por quê? Porque eu fixei que eu não sou corretor da seguradora, sou Sim, corretor sim. do cliente, que é o fato. Esse é o fato, né. E hoje, como você bem falou, nós temos muito avanço da tecnologia. E uma tecnologia que está muito próxima dos clientes do corretor é o celular. Sim, O tá aqui. cliente não liga mais para a seguradora. Ele tem o aplicativo da seguradora, É. mas ele tem o Zap do corretor. Qualquer dúvida, entre em contato com o corretor. Atrasou um boleto, ele não vai atrás do aplicativo da seguradora, Vai não. né. "Ô Dantas, cadê o meu boleto?" E você tem que saber de cor o CPF do cliente para poder pegar na hora e mandar para ele. E o cliente tem Hã. tanta certeza de que Que o pode corretor contar, né. que o corretor é dominante da sua pólice, que ele só diz: "Ó, eu quero o meu boleto". Aí você tem que lembrar qual é a seguradora, o CPF dele, onde é que está esse boleto, pegar o boleto e mandar para o cliente, né. Porque nós trabalhamos com várias seguradoras, né. Claro. E é uma coisa muito gostosa isso, porque mostra realmente a confiabilidade, a Sim. credibilidade que nós Uhum. temos. Nós somos exatamente a ponta de lança do cliente. Essa consciência que precisa ser construída na grande massa, porque, é assim, eu uso multicálculo, claro. Falando de seguro de automóvel, porque é a ponta, é a referência de todo corretor. Eu estava essa semana na Unifor e conversando com o coordenador de um curso lá de gestão comercial e batendo um papo, e no final ele perguntou: "Vai, Fernando, o que é que você faz mesmo?" Eu disse: "Cara, o que eu amo fazer é, primeiro, atividade social, que eu também sou gestor de uma entidade social, Associação Anjo Rafael. Em segundo lugar, eu amo cuidar de pessoas." Aí respirei para ver se ele completava a minha frase, né? Aí ele disse: "Ah, você trabalha na área de saúde?" Eu falei: "Cuidar de pessoas, né?" Uhum. Eu disse: "Não, muito mais importante do que o de saúde, porque antes da questão da necessidade de usar em razão de um problema de saúde, eu construo para ele uma rede de proteção para que ele não tenha nenhum tipo de dificuldade, seja com um plano de saúde adequado, seja com seguro de pessoas que ele vai ter uma renda por afastamento temporário, ou um valor indenizado para que ele possa fazer um tratamento mais específico com a cobertura de doença." Enfim, eu sou corretor de seguros. Eu disse tudo isso, ele disse assim: "Ah, tá, você trabalha com seguro de auto, né?"
embora eu tenha falado de saúde, de pessoas, não se, mas no final ele disse: "Ah, tá, então você faz seguro de auto". Eu disse: "Também". Mas veja, aí o assunto foi a culpa de quem é, não é do cidadão, é um gatilho que foi criado há décadas pelo corretor, que ele entra no mercado. Olha, eu fui professor da Funeseg, que hoje é ENS, né, Escola de Negócios Seguros. Assim que cheguei aqui em 2000, não sou cearense, e eu fui o primeiro professor da Funeseg. E tinha uma cadeira lá que chamava Gestão de Empresas, que era um módulozinho já no final do curso, para ensinar a montar a própria corretora. E quando isso eles já tinham feito todas as cadeiras, né? Já era no final, o último módulo. E o primeiro dia eu saía perguntando um a um: você vai fazer a sua corretora, você vai vender o quê? Automóvel, 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 automóvel. Porque, na verdade, o automóvel é um produto que, dos raros, que o cliente já está intrínseco na mente dele que ele precisa. Ele criou, ele já sabe que bater o carro é algo factível. Ele já sabe que roubarem o carro dele é algo factível. Mas é impressionante que ele não sabe que ele é morrível, que ele pode ter doença. Não sei se você, assim como eu, é um ávido leitor e acompanha números, gosta de estatística, perdão. Você tem visto jovens morrendo na academia, jovens de 30, 35 anos tendo infarto, AVC, coisa que, volta à nossa época, Não era coisa de existia. idoso. Era coisa de idoso. Nossa, É, você ouvia um aqui e outro lá perdido, lá por trás da serra, como diz no interior, né? Hoje em dia você abre o jornal todo dia, se for abrir jornal no sentido figurado, que ninguém lê mais jornal físico, né? Mas você abre um noticiário, tem personal trainer, fisioterapeuta, eu tive um, atleta, eu tive, jogador de futebol, toda hora. eu tive um amigo que faleceu, tá com acho que uns 2 domingos, e ele tinha 30 e poucos anos, infartou. Olha só, Então, ele foi pro velório da mãe no Rio de mais um dado Janeiro, estatístico. saiu daqui do Ceará, foi pro Rio de Janeiro, pro velório da mãe. Chegando lá, passou mal, ligaram para a família voltar, correr para o Rio de Janeiro, e ele chegou a infartar e depois veio a É, óbito então. mesmo. Então, assim, o corretor, e como o Papa que é o corretor protagonista, o corretor que não entender que eu tenho uma coisa que eu acho interessante. Eu não sou coach, nem quero ser. Eu acho que tem que ter coach, mas eu só gosto de treinar pessoas assim como você faz há décadas. E eu sempre digo, gente, diferente do coach que diz saia da zona de conforto, eu digo o contrário. Não saia da sua zona de conforto, amplie a sua zona de conforto. Porque o corretor que construiu uma carteira, ele não tem que pegar aquela carteira e simplesmente dizer: ah, ele está dizendo que eu pego minha carteira e agora vai vender sua vida. Não é isso. O que eu estou falando é faça cross-sell, upsell, trabalhe a sua base e veja o que é mais importante, porque o seu cliente só vai entender que você é importante para ele quando ele olhar para você de forma mais ampla, trazendo um looping, 360, que você conversa com ele sobre tudo. E um outro erro muito crasso, e assim, deixa eu corrigir um pouco a minha fala, porque muitas vezes a gente fala assim, um erro crasso, parece que eu estou julgando. Não é o caso, é a minha visão como treinador, digamos assim. É que o corretor, ele vomita no cliente proposta. Ele não faz perguntas para entender. E muitas vezes, eu fui dar um treinamento em Redenção, no sul do Pará. Sul-Sudeste Pará, muito para dentro. E é uma grande corretora de um grupo chamado Marcovel, posso falar, porque é público, está na rede social. E aí ele tem 7 concessionárias e tal, e só vende automóvel. E conversando com os sócios, né, e falando, cara, vamos conversar com sua base e vamos trabalhar um pouco proteção e tal, não sei o quê. Aí a esposa dele tem Prudential. Ela é dona de uma corretora de seguros que pode vender vida, e ela comprou Prudential de uma corretora de Belo Horizonte que foi para lá, passou 5 dias e vendeu R$ 42.000 de proposta individual de Prudential, inclusive para os corretores. Faz sentido isso? Olha, Veja eu só, prefiro é ausência, assim, de conhecimento, claro, mas também eu considero sempre muito mais ausência de vontade. Tanto é que eu fui passar 5 dias lá, foi para fazer uma imersão, treinamento, mentoria e tal. Eu disse, marca aí com 10 clientes sua, inclusive me dá a tua proposta da Prudential, eu vou mostrar para você que Prudential, nada contra, é uma grande seguradora, exato. excelente seguradora, Todo mundo tem seu lugar no tem mercado, é. mérito, claro, mas eu vou mostrar para você que virou grife e você está pagando um pouco diferente e Desnecessariamente. tal. Enfim,
Eu prefiro usar outro adjetivo, eu não considero desnecessário, é Não, falando necessário. pagando situações desnecessárias. Ah, sim, perfeito, entendi. Então eu disse: "Senta aqui, vamos conversar". E fui mostrar para ela que temos no mercado vários produtos inerentes, parecidos e que atendem da mesma forma e de forma muito mais ampla. E veja só, sem lavagem cerebral. É, Então, eu sempre digo, só para encerrar esse ponto, que outro dia eu estava num grupo nacional de corretores especialistas em vida, e um deles perguntou lá no grupo: "Gente, como é que eu faço para vender Prudential que o meu cliente quer Prudential?". Aí eu fui no particular, liguei para ele: "Cara, você me permite dar um". Cara, o cliente não precisa de Prudential, ele precisa de proteção. Você precisa entender que o cara falou em Prudential porque abordaram ele da forma correta. Porque virou quem um abordou ele, abordou corretamente e levou Prudential. Mas ele podia ter levado Icatu, Mag, Sul América, Porto, qualquer exatamente. uma. A questão é a abordagem. Então, você tem que entender que você tem que repensar sua abordagem. Como é que você está perguntando? Porque eu não posso conhecer o Cleito se eu não fizer perguntas. Exatamente. Eu tenho que entender de perguntas. Se eu não entender de perguntas, eu não entendo de pessoas. Senão eu só sou um entregador de pedido. É, Esse é o problema. é exatamente isso. Por exemplo, o cliente quer Prudential, como é que eu faço para vender Prudential? Por quê? Porque o corretor, às vezes, ele procura o caminho mais Quer ter fácil. O trabalho. cliente já quer, Não quer ter trabalho. né? E ele nem sabe o que ele está querendo oferecer para o cliente. Sim. O cliente quer Prudential, eu vou oferecer Prudential. Digo, Ele quer será? entregar o que o cliente está Existe pedindo. cliente, existe cliente para Prudential? Tem. Com certeza Claro, existe, para todas né? as seguradoras. Mas a Prudential é o produto exato para aquele Para cliente? todo mundo? Não é. Exatamente. Não é. Quando eu estava conversando com o Hermeto, eu falei exatamente isso para ele. Digo, gente, vocês aqui no Brasil, você não pode ficar preso a um CNPJ por mais de 5 anos, a um único CNPJ, porque muda muita coisa. Nós temos o risco Brasil, Sim. né? Eu falei isso bem claro. Eu dei, por exemplo, o que aconteceu com eh, o Montepio Geral e com a Sim. Caixa de Pecúlio dos Militares na época da virada do real, Sim. né? Na época da virada do real que eles estavam. KPM. E por aí vai, né? Então, então a Caixa de Pecúlio dos Que virou Militares, Capemisa, né? Mas exatamente, enquanto KPM, tudo que você está falando aí. eles tiveram um problema sério na virada do real, por causa que eles trabalhavam muito o overnight. Sim. Quando acabou a inflação, os especialistas deles se viram desnudos de informação. Perfeito. Até eles se readaptarem, Importante esse ponto. houve um prejuízo altíssimo, tanto que a CAPEM, ela se reinventou e hoje ela é a CAPEMISA, Isso. Caixa de Pecúlio dos SA. Militares e Sociedade Anônima, Isso. né? Mas Bom, ah, geral. o outro exemplo Virou MAG hoje, né? é Virou uma seguradora, mas antes não tinha essa capacidade de acompanhamento da evolução do da mercado. evolução do mercado, era o Montepio Geral. É. E uma das coisas que é muito interessante, por exemplo, que eu falei para as pessoas, quando você se prende a um CNPJ, você pode estar sofrendo o que sofreu os clientes da Plube, Pô, lembra? verdade, verdade. Pois é, então você dizendo para o cliente, dissertando o risco Brasil e dissertando para ele o que é um seguro total, Uhum. com certeza vai ter uma visão melhor sobre Sim. produtos, né? E você tem que ser realmente especialista em pessoas. Sabe uma coisa que é interessante, Dantas, e que muitos clientes meus ficam admirados? Eu tenho clientes muito do ramo de pessoas, né? Eu gosto muito do seguro de vida, do ramo de pessoas, e há muitos anos, muito antes dessa história, o pessoal dizer, analise o cliente, veja o cliente, já fazia essa anamnésia do cliente. Anamnese. Eu ia completar e você já falou, é isso aí. Eu fazia essa anamnésia do cliente. Hoje, eu tenho um instrumento de trabalho fantástico com o meu cliente. Eu não já conheço tudo do meu cliente. Uhum. É um perfil próprio de quem vende automóvel. O cara que vende automóvel também tem todo o perfil do cliente. Todo. Só que não sabe dominar isso. Sim. O que acontece? Um cliente meu, isso aconteceu recentemente. Um cliente meu precisou utilizar o DIT, Diária de Capacidade Temporária. Quando é que ele utiliza o DIT? Ele está temporariamente afastado da labuta. Muito bem. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Primeiro, eu encuquei o cliente. Eu sou o seu corretor, me chame no momento que você precisar, não é isso? Uhum. É o que acontece. Aí eu digo para o cliente, eu vou precisar disso, 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 disso. Ele me dá toda a documentação, tudo que eu preciso. Aí eu digo, ó, enquanto eu dou entrada no sinistro do seu, no seu sinistro, no seu aviso de sinistro, eu vou recomendar você assistir
esta série. E eu dou a série do perfil do cliente. Uhum. Então, teve uma cliente que ela nunca tinha assistido N com E. Netflix, N com E. Eu digo, olha, enquanto eu dou entrada aqui no seu documento, eu vou negociando com a seguradora, né, assiste a série N com E, era o perfil dela. Perfeito. Né? Outra, que era uma menina já mais madura, eu digo, assista Samantha. É uma comédia brasileira, Samantha. Assista. Enquanto eu vou dando entrada no seu sinistro. Uhum. E eles, assim, como é que você descobre que o meu gosto é esse? Análise, anamnésia. O corretor é psicólogo também, ele só não percebe Exatamente. isso. Aí, nessa formato, eu trago para o cliente não só a segurança de que eu estou tomando conta de tudo, como eu estou preocupado e cuidando dele também. Isso dá mais confiabilidade. Se Perfeito. ele vai assistir a série ou não, isso é outra história, mas Mas você colocou na mesa a opção dele ficar tranquilo. fique tranquilo que eu estou tomando conta disso e de fato estamos. Perfeito. Né? E isso tem acontecido muito. Agora, o pessoal do seguro de automóvel ele já tem esse perfil. E quando bate o sinistro do carro, o que, é que ele diz? Espera aí que eu já estou indo aí resolver e tudo mais e tal, mas mecânico demais. É. É muito, muito mecânico. Não esquece que existe um cidadão ali. E eu acho muito engraçado, Dantas, é que o cidadão brasileiro, muitas vezes, eu discuti isso muito com as pessoas, ele faz o seguro de vida, o seguro do carro, o cara tem um carro lá de 300 mil reais. Ele faz o seguro do carro. Quando faz o seguro de vida dele, ele faz de 50 mil. É, Ele vale menos do que o carro, é. Eu conheço várias situações assim. né? E eu já disse, ó, eu falei até para a Remédio, a gente vai ter que mudar essa cultura. Porque se o cliente tem um carro de 200, 300, 150 mil e faz um seguro menor do que o valor do carro, tem alguma Ele- coisa errada nos seus princípios. a compreensão dele da realidade de vida dele é bem abaixo de zero, para não dizer zero. E a gente sabe perfeitamente que um seguro de 500 mil reais é muito mais barato do que uma pólice de auto. Com certeza. Dependendo da idade dele, da condição dele, mas veja só como a gente tem que ficar preocupado. Eu falei de Embedded Insurance, mas vem o Open Insurance, pós Open Bank, que Sim. vai virar Open Finance, né? Imagina a seguinte situação. eh, o- uma loja, como a loja de rede, de balcão, e eles têm parceria, como está tendo todo mundo agora com alguma corretora para ofertar produto na base deles. E ele pede autorização para o cliente, que através de uma SPOC, que é a Sociedade de Proteção, Processamento de Ordem e Consentimento, e ele pede autorização para que possa fazer uma avaliação no mercado, se existe alguma pólice, se essa pólice ainda está vigente, todo mundo tem interesse em saber, porque muitas vezes a gente tem uns débitos misteriosos na conta, enfim, termina que o cliente vai e autoriza. Diferente do Open Bank, que no Open Bank é assim, você tem conta no Banco Itaú e abre uma conta no Santander, por exemplo. Aí o Santander manda lá no aplicativo, gostaria de acionar o Open Bank? Aí você sim e diz a sua conta no Itaú. Então ele vai ver somente o que você tem no Itaú. No Open Insurance, não. As seguradoras S1, S2 e S3, que são grandes, médias e não as Uhum. micros, né? Porque S4 são as micros, mas as maiores, todas são obrigadas a informar tudo que aquele CPF tiver na seguradora, com todas as especificidades da pólice. E isso é saudável, né? A gente sabe que isso É é saudável. muito saudável para o cliente, mas o corretor que não tem uma relação próxima com o cliente e que está muitas vezes vendendo para o cliente algo que não é o que o cliente precisa, ele vai perder aquele cliente. Vai. Porque do outro lado, alguém vai pegar a pólice, vai chamar ele e vai dizer, ó, cara, essa cobertura aqui pelo seu perfil, que é o que você falou agora há pouco, eu lhe conheço, fiz a sua anamnese, você não precisa. Essa aqui você precisa, mas está inadequada. Aí faz outra proposta para ele e ele vai levar o cliente. Mas vai levar por incapacidade do corretor de querer se preparar para isso. E o momento é agora. Eu fui conversar com uma pessoa essa semana, né? Eu tive uma primeira conversa com ele, eu tive a segunda sábado passado. Ele chegou assim para mim, não, mas eu já tenho seguro. Eu tenho 76 anos. 76 anos. Eu já tenho seguro. É, tudo bem. Eu pago R$ 81. Eu digo, há quanto tempo? Há uns 4 anos. Acidentes pessoais. Foi a primeira coisa que eu disse. É um Esse AP. preço, É esse um preço é um AP. AP. Não, mas é um AP. Você não tem seguro, você tem um acidente pessoal. Como assim? O que é acidente pessoal? Eu expliquei pra ele que era acidente pessoal, tudo mais e tal, né?
E é isso mesmo, é. Baixa o aplicativo agora e dá uma olhada. Aí ficou de baixar o aplicativo, não conseguia, e foi o gerente do banco. O pessoal Batendo meta, né? não, O banco batendo o meta. pessoal pensa, e isso tem que ficar bem claro, as pessoas pensam que o gerente do banco é aquele camarada que cuida das suas finanças no banco. Não, isso já foi. Hoje ele é um vendedor de contas. Até porque os bancos digitais nem gerente tem, né? Os Não bancos precisa digitais você mais de abre gerente, você não conta, né? precisa mais. Antes você precisava de gerente para cuidar do overnight, para Isso. cuidar dos investimentos, CDB, do RTP. CDB, dos RDB. Hoje não, hoje o cara está lá para vender cota. É um É. vendedor de cota, né? E não conhece produto. Ele É. vende aquilo que vem de cima para baixo mandando vender. Sábado agora, quando eu estive com ele, a gente abriu a pólice dele. 321 mil reais em acidentes pessoais. E muitas vezes é só invalidez, sabia? Para ficar barato desse jeito. E aí eu disse, você não tem seguro, olha aqui, ó. Aí ele, não, agora eu quero que você faça um cálculo para mim e tudo mais, tal. Eu tive que fazer um cálculo numa seguradora que aceitava a idade dele, Hum. e aí saiu de 80 para 50, 560 reais. Uma cobertura básica pequena, por causa da idade avançada dele. Claro, claro. E olha que você ainda teve que buscar no mercado, nem toda seguradora tem aceitação para essa Não idade. tem, não tem, é muito Mas restrito. aí é preciso que você esteja preparado, sabendo no mercado o que cada companhia entrega para a sociedade. Porque produto, às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, e não é, até no automóvel não é igual. Nunca, não Você é. tem acesso a coberturas acessórias que mudam, que entregam um pouquinho mais de valor para o cliente, e muitas vezes o próprio corretor faz o multicálculo e manda para ele, ó, mais barato ou e tal. Não é o mais barato, cara. Eu entendo, porque o consumidor, eu sou assim, você deve ser assim, porque faz parte da gente querer zelar pelo dinheiro suado. Então a gente quer sempre um melhor serviço, melhor produto e menor preço. Isso é da natureza humana. O bom, bonito e barato, né? E ninguém gosta de comprar, né? Ninguém gosta de vendedor, mas a gente gosta de ser atendido de forma explícita e muito bem explicada. É isso que falta. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Gente, tempo é o único ativo que você não recupera quando perde. Você só recupera dinheiro, você recupera saúde, você pode recuperar ou não, mas tempo você não recupera. Então, assim, que você pense muito, com muita tranquilidade, mas com bastante consciência que o tempo está se esgotando. Antigamente, e eu volto a dizer por conta da idade, a gente sabia que os corretores, quando os bancos começaram a vender seguro, que não vendia, eu entrei em banco, quando o banco começou a vender seguro, de automóvel, basicamente. Os corretores começaram a morar em Aracaju, Sergipe, e os corretores começaram a gritar: "Pá, cara, vamos quebrar e tal." Não quebra. Até hoje está aí. Mas agora é diferente. A tecnologia está vendendo seguro em massa, massificado. Nubank foi o exemplo disso. Assim que ele começou, ele massificou o seguro de pessoas de forma absurda, bateu recordes. Mas quando você pegava um cliente de Nubank com o seguro, você percebia que o seguro estava errado. Alguns deixavam você ver, outros não, porque você vai vender algo mais caro e tal. Mas é como você pergunta. Eu sempre mostro e provo para as pessoas que vende mais quem pergunta mais, não é quem oferece mais. E é muito comum o corretor ligar para o cliente: vou ligar para a minha base. Aí liga: "Oi, seu cliente, tudo bem? Seguro seu automóvel e tal. O senhor tem seguro de vida?" Tá errado. Não tem, marca uma reunião, vai conversar com o cliente, vai saber da vida dele um pouquinho, fazer o que você disse agora há pouco, uma anamnese. E não entregue nada naquele momento. Converse com ele depois, leve para sua corretora, para o seu escritório, para sua casa, para o seu banco, para onde você trabalha, e sente lá e faça um estudo, vê onde o mercado entrega melhor e encontre algo que aquele cliente realmente precisa. Porque quando você voltar para ele, identificando as necessidades acumuladas que ele possui, tem corretor que não sabe nem o que é necessidade acumulada de uma pessoa. Então eu fico olhando assim: "Cara, você não sabe o que é necessidade acumulada?" Não. Aí eu vou explicar, claro, é compreensível, mas não pode ficar assim. Porque a única coisa da vida que a gente tem como certa é a colheita. E a colheita é por omissão, por ação, e a omissão também colhe. Eu vi uma frase muito interessante que plantar não é obrigatório, Né, mas colher é. exatamente, é isso que eu estou falando. Colher é obrigatório. Exatamente. Então, assim, é uma decisão. Você não fazer nada e continuar achando que está tudo certo e que o que a gente está falando aqui não faz sentido para você, é uma decisão. Você pode não fazer nada e continuar fazendo que está tudo certo. Mas lá na frente não pode se lamentar.
porque eu gosto de muita metáfora, frase de efeito, e eu percebo que você também gosta. Eu gosto muito de uma metáforazinha que diz assim: você tem a sua vida como se estivesse viajando dentro de um ônibus. Você só tem que decidir se você é motorista, cobrador ou passageiro. O passageiro é aquele daquela música, deixa a vida me levar, não é? Então o passageiro tá tudo bem, vai levando e tal. O cobrador é o que a gente conhece bastante no mercado, que reclama. Ah, porque as APV, ah, porque não sei quem, encontra culpado em todo lugar, né? Então assim, eu perdi seguro porque as APV estão oferecendo, eu perdi, porque, é o cobrador. Ou a minoria, 1% é motorista. O motorista é aquele que conduz a vida. É aquele que diz assim, pô, eu não me, eu, é inconformado. A hora de acelerar, é hora de diminuir. Jaguar. O motorista da vida, ele é inconformado. Ele sabe que todo momento eu me chamo, a minha mulher diz assim: Fernando, você é muito inquieto. E hoje ela não fala mais, que ela percebeu que a minha inquietude é favorável. Que a minha inquietude não é chateação, é o contrário, inquietude de não aceitar determinadas respostas até que eu estude para saber que aquela resposta é correta. Então, assim, se a resposta vai ao encontro do que eu penso, tá beleza. Mas se o cara vem com uma resposta diferente, eu vou ouvir, vou absorver, vou me apropriar da informação e vou procurar confirmar se aquilo realmente faz sentido. E é até bom que você pegue as informações e vá para o escritório, porque às vezes o calor da conversa lhe cega de algumas coberturas que você poderia oferecer melhor, Perfeito, mas é isso. né? É Então exatamente. você pega aquilo, senta, analisa, olha, essa seguradora vai dar essa cobertura para o cliente, mas se eu colocar esse produto desta outra operadora, ele vai estar completo, né? Porque às vezes você precisa ter cobertura de duas operadoras para atender a necessidade do cliente. Perfeito. Né? A Prudential, por exemplo, eu não gosto de dizer nome da empresa nem nada, eu acho que até para Nós questão temos aqui ética, de Mag, de Cato. mas eu prefiro até ter uma certa reserva, até por respeito às operadoras, né? Sim, sim. Mas a Prudential, por exemplo, ela deixou de vender os seguros para vender uma patente, um produto já fechado, né? Ela se tornou uma referência. Eu Sim. tenho Prudential, É grife. é uma grife. Um médico entrou em contato comigo e disse: Olha, eu tenho Prudential, mas eu machuquei a minha perna e a Prudential não tem diário de capacidade temporária. Bastante. Não, ele falou desse jeito: não tem. Eu digo: não Ofereceram ofereceram. a ele, não Não tem. ofereceram. Né? Ofereceram quebra de osso, mas não ofereceram a diária de capacidade temporária. Pois Eu digo: é. eu tenho, mas Como você já ele não está quebrou afastado. o osso, né? Eu digo: eu tenho, mas você já está afastado. Não vou poder te ofertar mais isso. Né? Então, nós vamos conversar sobre a cobertura que se adapta melhor à sua realidade. Uhum. Né? Mas as pessoas pensam que por eu ter produto A, eu estou coberto. Eu digo, não, você tem que ver realmente todas as necessidades. Um funcionário público, por exemplo, que não perde renda se ele estiver doente, porque existe alguns funcionalismo público que, mesmo doente, não para de É receber, isso. não há necessidade de ter cobertura E DIT. tem que pagar. Exato, mas tem outras coberturas que podem Sim, agregar a ele, né? claro. Ah, quando eu comecei no ramo de seguros de pessoas, no seguro de vida, as pessoas até se assustavam, disseram que eu era um louco. Mas foi um livro que me apresentaram chamado A Estratégia do Oceano Azul. Sim, conheço mais. Quem usa muito ele é a Capemisa. Isso. Eles têm umas palestras lá. E eu disse, poxa, tem um Oceano Azul inteiro aqui para eu navegar. Sim. Né? E foi muito antes da pandemia. Hoje, as pessoas estão me procurando para saber como é que você vende seguro de vida. Né? Tem muitas pessoas que me procuram, como é que você vende seguro de vida? Eu digo, para mim não tem problema nenhum, porque a ideia é boa, a ideia é compartilhada. Não Claro. tem problema de passar isso aí para as pessoas. Mas é que existe um DNA. Ou seja, eu posso passar para qualquer um como vender seguro de vida, mas se o cara não tiver o DNA para atender pessoas, ele não vai conseguir. Eu concordo com você. É o único ponto que não vou discordar, mas eu vou Divergir. divergir, né? Tem um cara que diz assim, me inclua fora dessa, né? Como é que inclui fora dessa? Eu digo a você assim, que vender não é dom. Qualquer pessoa tem capacidade, até porque o processo comercial é um caminho, é uma jornada.
é uma sequência de atitudes. Então, começa com perguntas, depois com a busca de um desenho mais adequado. Então, qualquer pessoa aprende e desenvolve o que você faz muito bem. É porque Qualquer pessoa. é extremamente técnico. É técnico, é diferente de um jogador ser um craque, de um músico, de um pintor de quadro, de escultura, um artista, um bom poeta. Isso tudo é dom. Escrever uma poesia, pensar, escrever, ouvir uma música e conseguir botar a música numa partitura, isso é dom. Mas vender não. Vender qualquer pessoa que tenha foco, que eu sempre pergunto para as pessoas, se você olhasse hoje para o espelho, você ia ver ruído ou foco? A maioria vê ruído, porque ele olha muito o entorno e nunca ele dentro do coração. O que está passando dentro da mente e do coração dele naquele momento. Então, ele se importa muito com. Eu tava em Juazeiro esses dias. Ele estava fazendo um bate-papo pelo Sincor. E falando, ó, eu tenho uma dificuldadezinha aqui porque tem um ou outro corretor que diz, se fulano for, eu não vou no mesmo evento e tal. E eu dizendo, cara, para com isso, porque você tem que ir, porque é um interesse seu, é o interesse do seu negócio, da sua vida e tal. Aí um deles vê assim, não, mas a gente não consegue desenvolver o mercado porque tem isso, tem isso, tem isso. Ó. O problema está individual. Você deixar de pensar isso e ele deixar de pensar isso, cada um pensar em si e focar no seu negócio, isso acaba. Porque ninguém toma cliente de ninguém, cara. Ninguém toma cliente de ninguém. Você perde cliente por ausência de atendimento. Você perde cliente por ausência de acompanhamento. Você perde cliente porque você não estudou seu cliente adequadamente. Porque você não olhou para o seu cliente com os olhos de um consultor. Você olhou para o seu cliente, o que é que você poderia oferecer mais barato para ele e que você tivesse a melhor comissão. Porque tem isso também. Tem corretores que levam produtos que muitas vezes naquela companhia para aquele cliente não é adequado, mas para bater uma meta porque vai ganhar uma viagem. Isso acontece muito. É, pra ganhar uma viagem. Você vende um automóvel, mas bote um vidro aqui que você ganha uma viagem não sei pra onde. Cara, eu amo viagem, já ganhei várias viagens seguradoras. Mas eu não vou ganhar uma viagem botando meu cliente, um específico cliente, em uma determinada seguradora que o produto dele não atenda à necessidade do cliente. E não é só Não faz isso. sentido. Não é só isso, você coloca em risco a sua própria carteira. Sim. E eu, Porque porque se alguém aparecer e mostrar de fato o que é a coisa, ele perde toda a carteira. eu já virei esse ano uns 8 ou 9 clientes de uma empresa de cobrança que o pessoal vende como seguradora. Aí eu cheguei no cliente e eles me assim, não, eu estou na seguradora X. Eu disse, Uhum. não, não é seguradora. Como não é? Não é seguradora. Seguradora é Y. Olha sua pólice. Aí tava lá o nome da empresa de cobrança e o nome da seguradora só. Mas não tem nenhum problema. Que fique claro. É uma seguradora séria, tranquila e tal. Mas ela não é especialista em seguro de pessoas. Até banco hoje utiliza outras seguradoras, como o Santander utiliza a Zurich, É. né? Então, assim, todas são decentes, todas entregam, todas são sérias. Não estamos aqui fazendo apologia nem crítica, nem uma coisa nem outra. O que a gente está dizendo é que você, corretor, precisa entender claramente que a seguradora não é amiga da gente. Ela é parceira. Ela é parceira. E parceira séria, ética, organizada. Quem é seu amigo, você disse muito bem, é o cliente. A importância do nosso negócio é o cliente. Então, somos parceiros, assim como você e todos nós, de todos os clientes. Mas o nosso cliente, todas as seguradoras, perdão, corrigindo. Mas o nosso cliente é que é fundamental a gente entender que se você concentra tudo num lugar só, você está entregando como se fosse commodity o seu cliente. E não é. Cada pessoa é uma pessoa. Da composição da família, situação da saúde. Porque, por exemplo, tem cliente que ele não tem aceitação na maioria das seguradoras porque ele tem uma comorbidade. Mas tem produto no mercado para ele em uma ou outra seguradora que atende. Então você tem que ver onde é que encaixa para não deixar ele desprotegido. Eu tenho em algumas situações na corretora assim, que ele já tinha desistido de ter proteção. E eu fui lá, sentei com eles, não tem solução. Você só vai ter que esperar que não aconteça nada com você por um período, vai ter uma carência e tal, para não ter que fazer uma DPS, coisa, mas tem produto e vai limitar o capital segurado. Mas não fica zero. A sua família não fica desamparada. Então, assim, escutar e estender e estudar o mercado é a necessidade do corretor para que ele se torne protagonista dele, do negócio dele. Não é protagonista da seguradora. Eu não quero ser o campeão da seguradora A, B ou C, e quero, mas não concentrando todos os meus clientes com perfis totalmente diferentes numa só seguradora, achando que ela consegue atender a todo mundo. Nenhuma consegue. Exato, exato. Concorda? Ah,
Concordo, mas também há o meu ponto de divergência. Faz parte. Há o meu ponto de divergência. Por quê? Realmente, eu acredito que a premiação é consequência do seu trabalho, ponto, Sim, claro. né. E eu Então você adoro ganhar. existe estratégia para ganhar campanha? Existem, mas você só ganha só uma vez com estratégia. Com estratégia, você só ganha só uma vez. Se ganhar, continuamente, é porque existe um planejamento, existe algo a mais. Uhum. Porque o que acontece, eu até tenho conversado com alguma seguradora sobre isso, que é muito fácil fazer boom. Então, você precisa de quanto? Tá, eu tiro meu cliente da seguradora A e jogo na B. Depois eu tiro da B e jogo na A. Tem muitos corretores que fazem isso. Isso não é legal, isso não é limpo. Aí não Isso é, é horrível, não é nem né? ético, né? Exatamente. Isso aí é que eu falo, é o cara que só quer ganhar a campanha. Sim. A campanha ela tem que vir naturalmente Sendo por jogado competência. Agora, quanto a seguradoras amigas, a seguradora não é sua amiga? Bom, depende. A pessoa pode ser que está lá. Não, É isso que eu não. estou dizendo, mas a instituição, Não, sabe por que eu falo isso? Você morre amanhã e tem seguradora que pega até tua carteira e entrega para outro corretor trabalhar. Isso eu sei perfeitamente. Então ela não é tua amiga. Mas também eu conheço corretoras e elas já me cercaram que tiraram você de uma situação desagradável e transformaram você numa boa pessoa. Isso aconteceu comigo. Sério? Sério, 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 seríssimo. E eu vou até dizer nomes, Uhum. né? Eu vou até dizer nomes por questão de justiça, Claro. tá? A Porto Seguro, eu estava num momento muito depressivo. A Porto Seguro, eu tenho até um quadro inspirado nessa atitude da Porto Seguro, que depois eu posso até conversar com você sobre isso, né? Que eu estava num momento muito depressivo e a Porto Seguro me acolheu, Que bom, cara. né? Me acolheu e disse: olha, agora você vai sentar aqui, nós vamos trabalhar aqui e nós vamos dar todo o apoio para que você cresça. Isso lá no início, 1992, 93, né? Os seguros Unimed. Aí você fala de pessoas? Sim, agora eu vou falar de pessoas. Sim. Na pessoa do Isidoro Delgado. Né? Eu acho que você conheceu bem o Isidoro Delgado. Sim. Eu tive a maior lição de ética com aquele homem. Legal. Né? Eu estou para conhecer uma pessoa com. Você está só confirmando o que eu disse, tá? Pessoas. A instituição lá em cima não conhece ninguém, tá? O conselho da seguradora e os acionistas, eu não ia falar até uma palavra que não cabe, mas os acionistas de seguradora, eles querem mais resultado, é lucro. Então, quem é o corretor que está lá na ponta é indiferente. É disso que eu estou falando, tá? Então, assim... É essa a divergência, porque quando isso aconteceu comigo com a Porto... Foi a pessoa daqui que... Não foi daqui, foi em São Paulo. Bom, aonde você estava, né? Foi em São Paulo. Mas porque é até um perfil da Porto Seguro ajudar os corretores. Sim, sim. Né? Porque lá no início, sabemos bem como foi. É fato, até hoje é assim. É assim. A Sul América também, não como pessoas somente, porque como pessoas lá estão tranquilo. Mas a instituição Sul América também tem me ajudado bastante, né? Mas isso é o que eu sinto no meu coração, né? Claro. Eu sinto no meu coração. Porque eu não sou o cara que vende milhões. Não somos, né? Não somos as pessoas que vendem milhões. Mas, com certeza, eles nos ajudam exatamente para que nós possamos chegar até um nível melhor. Não tenha dúvida disso. Deixa eu melhorar um pouco a fala, que eu percebo que houve uma ranhura. Não é ranhura nenhuma. É uma interpretação equivocada. Quando eu digo a seguradora não é sua amiga, é que fique claro que você tem que analisar o mercado para atender o seu cliente e não analisar a seguradora e a campanha que ela está fazendo. É disso que eu estou dizendo. Então, assim, você tem que analisar o perfil do seu cliente, você tem que ter cadastro em praticamente as seguradoras principais, aquelas que têm portfólio legal, mas que não é a seguradora que tem que dizer qual produto que você entrega para o seu cliente. É disso que eu estou falando. É você que tem que identificar qual produto você entrega para o seu cliente. Eu fui surpreendido por um gestor de uma seguradora umas semanas atrás. Né? Ele disse: Cleiton, eu quero ir na sua casa, porque eu trabalho em home agora. Tudo bem, vamos. Quer vir na minha casa? Eu moro aqui na periferia. Né? Vocês estão acostumados a vir sempre na central, na Deota, eu moro mais na periferia. Pode vir, não há problema nenhum. Até quero que vocês venham para cá. E ele foi. Sentou na minha frente. E ele fez algo que eu não estava esperando. Sabe quando quebra o gelo? De Cleiton, eu não vim aqui falar da minha seguradora. Eu não vim aqui falar de produto. Eu não vim aqui falar de tabela. Eu quero conhecer o Cleiton. A pessoa.
Quem é o Cleiton? Me conta a sua história. Eu quero conhecer você. Sério? Sério, eu quero saber como é que você começou, sua trajetória, como é que você chegou até aqui. Como é que você conseguiu construir seu nome? Eu digo: "Meu amigo, senta que lá vem história", porque contar história eu gosto. É comigo mesmo, né? É comigo Mas em mesmo. nenhum momento ele falou de produto, de Sim. seguradora, de nada. Ser humano. Ele me tratou como ser humano. Presta atenção, em toda profissão nós temos seres humanos e temos seres humanos, modelos diferentes. Advogado, médico, você vê que as operadoras de saúde aí, aqui e ali, Sul América Saúde, Bradesco Saúde, denunciam e é preso médico, clínico, hospital, fazendo fraude. Então você vê que você olha para o médico e. Teve uma funcionária de uma Unimed, que não era a Unimed de Fortaleza, Uhum, tá, mas foi de uma Unimed, se não me engano, eu não vou nem falar a cidade para não não precisa. fazer falso juízo, mas ela foi presa porque ela falsificava recibos junto com o namorado. Então, eu vi. Então, onde é que eu quero chegar? Que aí você vê advogados que muitas vezes pegam a procuração do cliente, que é causa ganha, e ele não diz para o cliente e fica com dinheiro. Você tem juiz sendo preso. Agora, essa semana saiu um padre aí que estava com uma noiva de um fiel É, dentro eu do fiquei apartamento sabendo. dele. Aí, não tem, é ser humano. Então, assim, eu vou voltar ao tema para dizer que as instituições são frias. O que preza é o ser humano. Mas, como a gente entrega para o cliente produto, a gente tem que identificar qual companhia se adequa àquele cliente. Quando eu digo que cada cliente é um cliente e o cliente não é commodity, eu estou dizendo cuidado para que você não seja levado por uma comissão, por uma campanha e entregar o produto inadequado para o seu cliente. Exato. Depois, quando o cliente precisar, tiver alguma dificuldade, um afastamento, ele tem dificuldade de ser reparado porque você botou na companhia A, B ou C. Aí daqui vem o quê? No direito é muito claro, quando você é distribuidor, que nós somos distribuidores de produtos, de seguradoras, você é corresponsável e você vai ter que pagar junto com a seguradora por aquilo que o juiz condenar. E na justiça é muito clara, na dúvida, pró réu. Então o que acontece? Muitas vezes até o cliente pediu e aceitou que, por exemplo, no automóvel, para ser mais fácil de entender, que não botasse o filho dele entre 18 e 25 anos para não ficar mais caro. Aí o filho bate o carro da perda total, a seguradora nega, ele vai dizer que foi o corretor que disse para não botar. Acontece, eu já vi isso. Já vi isso. O próprio cliente. Aí o problema do cliente, claro, ele agiu de má fé, mas o corretor também, porque ele aceitou aquela situação. Eu não faço liquidação de preço na nossa corretora, mas eu já perdi negócio de cliente que disse assim, cara, a sua proposta está errada. Não, mas ele disse que dá certo, que não tem problema, depois qualquer coisa ele ajeita. Cara, não ajeita. Porque a seguradora vai fazer auditagem, vai fazer auditoria. Tudo auditado agora, tudo. Então preste atenção, cara. Não, tá bom. Aí esse tipo de cliente também eu demito. Eu não quero na minha corretora, porque o próprio cliente, ele já cria. Cara, o meu sócio, de receber uma ligação de um amigo, dizendo assim: ô, meu amigo, eu bati meu carro e tô sem seguro. Tem jeito de fazer o seguro como se ele não tivesse batido para consertar teu Retroativo. carro? Cara, então, Ah, assim, só para concluir essa linha, desculpa, é a humanidade. Você olha para trás, Jesus Cristo foi crucificado, cara. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, somente um ficou do lado dele no momento que ele estava para ser no julgamento, que uhum. ele foi condenado e tudo. Então, se Jesus Cristo, com 12 pessoas, que passaram 3 anos com ele, acompanhando e vendo todos os milagres, no momento decisivo, abandonaram ele, o que é que a gente vai dizer do nosso mercado ou de qualquer mercado que seja? Para que fique claro que a gente não está dizendo que o corretor é um profissional confuso ou complexo, nada disso, porque você tem em todas as camadas da sociedade pessoas com problemas de raciocínio, com ética, com louvor. Graças a Deus a gente quase não tem problemas aqui no Ceará. Eu lhe digo Mas com muito isso, orgulho, viu? mas isso aí, Dantas, eu vou te falar uma coisa. A gente temos o mínimo possível de problema no Ceará, porque exatamente nós temos visto a ação do Sincor de qualificar os nossos profissionais, com eventos, com palestras, com rodas de conversas, e eu estou vendo que cada dia que passa, o Sincor está mais próximo dos corretores, qualificando, nivelando a classe. Uhum, E isso não é de hoje. Isso, sim. isso, é isso foi construído há anos. Né? Tivemos agora, né, esses dias, um simpósio sobre comunicação digital.
né, É. que interage muito com a vida do corretor e vai Semana nivelando. passada a gente falou sobre inteligência emocional, você fala Exatamente. psicólogo fala de inteligência emocional. Mês passado a gente falou sobre comportamento e mindset, enfim. O que você está dizendo é o seguinte, eu ia completando, que hoje nós temos orgulho de dizer que o Ceará, e por estar temporariamente presidente do sindicato, convive com outros presidentes, e a gente sabe que o Brasil afora tem problemas no nosso mercado, mas o Ceará não tem tido nenhum tipo de problema. Ou seja, a gente está com uma categoria muito boa, um momento excelente. O que precisa é só que a gente aumente a nossa vontade, fome de conhecimento, para que a gente possa não perder negócio e consolidar e ter mais assertividade na base de clientes. E quem já veio de fora, como eu também, a gente vê, É os é, dois, né? é, é muito coeso o pessoal do Ceará, eles são muito unidos, Sim, sim, eles se respeitam, eles não são concorrentes, são parceiros de negócios, perfeito. né? Isso a gente vê bem claro. Mas é isso, Dantas, eu fico bem admirado com o andamento, né? E graças a Deus nós temos crescido, o sindicato também tem crescido Sim, e o mercado tem ocupado o seu espaço, né? Ah, as pessoas às vezes me perguntam por que que eu vendo seguro de vida individual. Sou muito focado no seguro de vida individual. Por que que você não vende empresarial, não sei o que e tal? Eu digo, gente, vamos parar para pensar numa coisa interessante? Quem aqui já comprou galão de 20 litros de água? Você já comprou? Um galão de 20 litros de água? de 20 não, é 25, né? É 25? É vinte e É cinco. mais ainda do que eu imaginava, né? Aqui deve ter também esses galões de águas grandes de 25 litros, Sim, 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 sim. né? É barato, né? É, Você compra aí 5, 6, 7, 8 reais, depende do local, né? É chato de carregar, muito muito chato de pesado. carregar. E isso para mim é o plano empresarial, Ah, tá, entendi agora aonde eu tô querendo chegar. aonde você quer chegar. E eu sou o cara que corre atrás daquelas garrafinhas de 500 ml, Sim. né? Que todo mundo usa, todo mundo tem, você acha em tudo que é canto, Bota no bolso, né? bota no bolso, leva É, no avião, leva no ônibus, leva na as corrida, mochilas já vem com um bolsinho lateral para colocar. encaixa fácil. É, E em vez de você gastar tempo com aquela coisa pesada de R$ 8, que é um galão de água de 25 litros, eu estou vendendo seguros de 500 ml a 2,50. é isso aí. Você está pulverizando e massificando. Exatamente. Ela te dá. O cara, o sujeito que foca em grandes negócios, target, como eles Nada falam, é contra, target de todo mundo. Então você primeiro diminui muito a sua margem e todo mundo quer tomar. O pequenininho, ninguém está nem olhando. Você está trabalhando com a massa e se perde um, não altera nada, perde dois, não altera nada. O cara, quando perde um, vai 20% da base dele. Aí é um sofrimento muito grande. Eu entendo, a sua estratégia é muito assertiva. Parabéns. Obrigado, obrigado. E também eu gostaria de agradecer, Dantas, a sua presença, o seu convite. Eu sei que foi um convite bem em cima da hora, né? Mas é o que eu falo, quanto mais próximo, quanto mais espontâneo, melhor, Claro. né? A pessoa diz, não, vai ter script, qual vai ser o script? Não vai ter script, gente. A gente senta lá, conversa e as Eu nem coisas lhe vão fluindo. perguntei, né? E as, Posso fazer essa não, pergunta? graças a Deus não, porque eu ia É, dizer a mesma não. coisa. E quanto menos as pessoas souberem, melhor flui a conversa, Eu também acho. né? Sabe por quê? Perdão de novo de interromper. É porque vai sair de coração. Não vai Exatamente. criar, não vai inventar. Se ele não souber falar, é porque ele não tem conhecimento. Vai dizer, cara, desculpa, isso eu não tenho resposta. Simples assim. Qualquer pergunta que você me fizer que eu não tiver resposta, ou se eu tiver dúvida da minha resposta, eu tenho que ter humildade de dizer, ô meu amigo, me perdoe, mas eu posso te responder depois? Saiu do contexto, É, vamos voltar para o claro. contexto. Então, exatamente, quanto mais espontâneo, melhor. E também agradecer a sua presença no sindicato, que tem dado notoriedade a nível Brasil, não só sua, mas de toda a equipe, porque Com você não certeza. trabalha sozinho, eu sei Com disso, certeza. né? Nós temos uma equipe aí muito divergente entre si, mas coesa ao mesmo tempo, né? Perfeitamente. Então, o objetivo de todos é fazer o mercado crescer, né? Perfeito. É isso mesmo. Então, Dantas, já agradeço bem a sua presença, agradeço a esse momento que nós temos juntos, e creio que vamos fazer outros assim. E muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço também, porque sempre levar a mensagem, e a mensagem eu deixo muito claro, não é uma mensagem impositiva, é o que eu penso, o que eu acho e o que eu tenho de 35 anos de história, assim como o Cleito aqui, que também tem décadas para não envelhecê-lo, né? E a gente
tenta passar onde a gente acertou, onde a gente errou, mas não quer dizer sempre que onde é o nosso acerto vai ser o seu também. Mas pelo menos uma coisa é fato. Procure ser protagonista da sua empresa, do seu negócio, da sua vida, é claro, e entender que não somos nada, em primeiro lugar, sem o nosso grande Criador. Sem Deus, nada somos. Então, que você sempre mantenha a sua fé, a sua cristandade em dia, seja qual for a religião. O importante é sempre entender que no caminho dele não tem como nada dar errado. A Bíblia é muito clara e diz: na vida tereis aflições. Então, sempre teremos aflições, mas siga reto, com foco na vida, e aprenda a gostar de se apoderar, se apropriar de conhecimimento, que nós vamos longe. E Obrigado a tenha você. bom ânimo, né? Tenha bom ânimo. Obrigado a você.